Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão sacerdote, amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, Deus estabelece com Moisés as festas, e estas festas foram acontecendo na medida, vai ser redundante, mas dos acontecimentos próprios da história do povo de Deus, da maneira como Deus foi agindo no meio do povo, foi se estabelecendo estas festas, que depois de Cristo, hoje nós olhamos para a igreja e toda a sua organização do ano litúrgico, vocês vão perceber que temos um tempo do Advento, o tempo do Natal, depois o tempo comum, depois Quaresma, tempo da Páscoa, tempos de celebração, além de todos os domingos serem dias de festa, serem dias de celebração. E se vocês perceberam, a insistência de Deus no descanso, não fará serviço algum nesse dia, nesse dia de festa. Ele está falando do dia do Senhor, do domingo para nós cristãos, porque o Senhor ressurgiu no domingo. Mas para os judeus é o sábado, que era o dia do Senhor. Então, fazer as festas, preparar as festas, e é importante, porque a nossa relação com Deus não é uma relação solitária. Sim, cada um de nós pode se dirigir a Deus, mas a expressão dessa fé, ela é comunitária. Então, reunir assembleias, convocar assembleias para a reunião, é o modo como Deus não só mantém a unidade dele com as pessoas, mas com as pessoas entre si. Por isso que o domingo é o dia de toda a comunidade vir à Santa Missa, porque ali todo mundo se encontra e todos estão olhando para o mesmo altar, vão beber e comer da palavra de Deus aqui anunciada e do pão e do vinho que Jesus nos oferece a sua vida para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Então as festas, elas foram instituídas para criar esse ambiente de comunhão com Deus e de comunhão com a comunidade. E outra, quem não se lembra do dia do seu aniversário? E se todo ano não celebrar o aniversário, a gente pode não esquecer, mas fica sem marcar aquele momento, aquele acontecimento. E cada aniversário é uma renovação. Eu interpreto assim. Cada vez que eu celebro o meu aniversário, parece que eu me renovo. Tanto que a velinha do bolo, ela é apagada. Por quê? Porque aquele tempo que eu estou comemorando o meu aniversário, já foi vivido. E permanece a vela do ano seguinte, né? Que eu vou apagar ela quando chegar lá. Se Deus não me levar antes, né, para o céu, então
nós vamos assim cada ano renovando a nossa vida através do nosso aniversário. Assim Deus também, né, marca a nossa vida com estas festas para que nós as celebremos. Por isso que o Natal é uma das festas importantes para nós cristãos, a Páscoa, que é a festa mais importante, sabe, o Pentecostes, esses acontecimentos fortes, são datas que nós não devemos de forma alguma deixar de celebrá-las e vivê-las. Se tratando do dia de São João Maria Vianney, quando eu cheguei hoje no santuário, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no túmulo do Monsenhor Jonas, agradecer a Deus pelo seu sacerdócio e pelo meu sacerdócio, que foi, de certa forma, provocado pelo sacerdócio dele. Assim como o sacerdócio de São João Maria Vianney é para os sacerdotes uma referência de homem dedicado ao serviço de Deus, assim também o meu fundador, o nosso fundador, é esse sinal visível de sacerdote, que eu fiz questão de ir lá, conversar um pouquinho com ele e pedir por todos os sacerdotes da nossa comunidade e também do mundo inteiro, celebrando a festa de São João Maria Vianney. Esse santo que, a princípio, não era um intelectual, tanto que ele conseguiu ser ordenado por um ato de bondade do bispo, e o bispo mandou ele para uma paróquia lá no fim do mundo, como costumam dizer, né? Uma paróquia bem longe, bem distante da cidade grande, e lá ele revolucionou, vamos dizer assim, aquela realidade que ele diz: vocês não sabem o que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Um povo que, se ficasse muito tempo sem um sacerdote aqui, eles iam estar adorando os animais. Então, ele, através do confessionário, atendendo às confissões, ali foi renovando aquela paróquia, renovando aquele povo. Tanto que, depois de muito tempo de trabalho, pessoas de longe vinham tirar conselhos com ele, vinham, né, tirar suas dúvidas, se aconselhar com ele, pelo seu grau de santidade, por essa dedicação ao povo. Tanto que ele diz que o sacerdote é o coração de Jesus, né? É o desejo do coração de Jesus, é a presença do próprio Jesus no nosso meio. Por isso que hoje celebramos a sua memória. E voltando ao Evangelho, nós vemos Jesus no seu ministério com as dificuldades próprias de todo profeta. Não foi só Jesus que foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos de sua casa. Os profetas também o foram, os santos também o foram. O nosso fundador também foi, e nós também somos perseguidos e somos criticados pelo fato de vivermos essa vida nova que Jesus trouxe para nós. Então Jesus não pôde fazer ali muito milagre, porque muitos não acreditaram nele. Não é que ele não tinha poder de fazer milagre, ele tinha sim, mas é que a fé do povo não permitia que o milagre acontecesse. E o segredo de toda a palavra profética que é dada a nós é a acolhida dessa palavra. Todos os que João Maria Vianney lançou a palavra de Deus e pelos sermões que ele fazia, pelas orientações que ele dava, acolheram, foram transformados. Assim como todos os que Monsenhor Jonas, Padre Jonas, lançou a palavra da salvação e que foram tocados por ela, foram transformados. E dão testemunho de sua vivência, mas muitos não acolheram, ainda não acolhem esta palavra. Assim nós, sacerdotes também, que fazemos esse anúncio da palavra, nem todos acolhem, mas aqueles que se abrem, aqueles que creem em Deus e que acolhem a palavra de Deus, esse tem as suas vidas transformadas. Por isso que, olhando para este Evangelho, nós vemos que Jesus continua o mesmo. A verdade, que é a sua palavra viva e eficaz, continua com a mesma força e eficácia. Mas os corações precisam se abrir.
para que atinjam no mais profundo de si. Olhar para Jesus e ver que Ele é uma pessoa comum, porque eles conheciam pai, mãe e irmãos, e não reconhecer a ação de Deus na sua vida, é perder a oportunidade de salvação. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os pregadores dessa palavra, e não se abrir à palavra de Deus, é perder também a oportunidade de um milagre acontecer na sua vida, que é a nossa própria conversão. Que o Espírito Santo hoje, nesse dia de São João Maria Vianney, renove o coração de todos os sacerdotes, para que cada vez mais se afeiçoem, se assemelhem, se torne o coração de Jesus. E que o povo de Deus não morra de fome e nem de sede, mas seja sempre alimentado pela palavra e pela Eucaristia e pelos sacramentos da igreja. Que assim seja.